Muito bem, então vamos lá. Estamos aqui com o Neto, grande Neto, craque Neto. Neto, é um prazerzaço pra gente. A gente já estava falando aqui um pouquinho antes de eu fazer essa abertura, da nossa alegria de te receber aqui para falar de tudo. Eu posso falar com você sobre futebol, posso falar com você de política, posso falar com você do que a gente quiser. Posso falar do amor que as pessoas têm, o carinho que as pessoas têm aqui na Empíricos e em todo lugar quando o seu nome é citado, que eu acho que é uma conquista recente tua, né? Esse amor de todas as torcidas, né? E é isso aí que eu queria começar a falar e te perguntar. Essa tua virada mais recente, para ser um cara que opina sobre tudo o que acontece no Brasil, sem medo, seja, sei lá, homofobia, você falou essa semana, seja qualquer assunto, você hoje em dia fala, dá sua opinião, vacina, Bolsonaro, não tem medo de se expor politicamente. Quando que isso começou a acontecer? E é isso que te dá mais tesão de fazer o que você faz? Primeiro, dizer que estou muito feliz, né, de poder falar com vocês. Ultimamente é muito difícil de dar entrevista, eu não me lembro qual foi a última entrevista que eu dei, Uhum. né? Um abraço para o Caio, um abraço para o Teco, um abraço para todo mundo daí que está junto com a gente. É assim, eu continuo sendo, na minha essência como pessoa, o mesmo menino sonhador, o mesmo menino de Santo Antônio de Posse, o mesmo cara que cuspiu na cara do juiz e que foi o ato mais covarde que eu fiz na minha vida. Pra você ter ideia, eu disse hoje para o meu filho, Júlio, que tem 4 anos, ele cometeu um negócio, eu falei para ele, seu pai fez isso. Não é certo você fazer isso, filho, porque o papai foi muito covarde em fazer isso. Né? Então, eu não tenho esse tipo de pudor de falar de sexo, de falar de política, de falar de nada. As pessoas só têm que entender que o meu ponto de vista, ou as minhas colocações, isso não quer dizer que seja a verdade ou não, porque, no meu entendimento, e eu vim aprender tudo isso, né, depois do meu casamento com a Sandra, depois de ter o entendimento que eu deixei de ser um bom pai por causa da minha profissão, Uhum. porque eu não tinha convivência com os meus filhos, hoje eu tenho mais. E aí, quando a televisão me deu a oportunidade de ser só comentarista, que eu era o quarto comentarista da Band, estou há 20 anos na Band, tenho um contrato até 2026, eu acho. Aí eu fui entender que eu já falava algumas coisas em relação a tudo, entendeu? Mas não depois do Covid. Uhum. Antes do Covid, para todos nós, a nossa vida era uma vida que a gente sai para o trabalho, busca o seu dinheiro, compra o seu carro, a sua casa ou não, independentemente da grana que você tem ou não. Eu acho que a gente teve que se reinventar. E eu acho que isso eu comecei a entender que as pessoas precisam de uma cesta básica, mas eu sempre fiz. As pessoas precisam do cobertor desse frio, filha da puta que tá. Eu sempre fiz isso. Uhum. As pessoas precisam de ajuda financeira. Eu sempre fiz. Desde sempre, eu sempre fiz. Mas nesse momento tão angustiante que nós vivemos, eu acho que pessoas como nós que estamos aqui conversando agora, Uhum. a gente não pode deixar de emitir a nossa visão do mundo, a nossa visão de como ser humanos, a nossa visão do que o Hitler fez para 6 milhões de judeus e que não é normal, que é um genocídio, o que as pessoas fizeram em Angola, o que os negros sofreram para estar nesse país, o preconceito que tem, como muitas vezes eu fui uma pessoa que eu fiz brincadeiras que não era legal e que eu estou entendendo que isso não é legal, que isso não é bom para os meus filhos, que se não é bom para os meus filhos, não é bom para os seus, porra. Uhum. Por exemplo, sempre teve uma música, eu era muito fã do Zeca Pagodinho, não sou mais, porque ele me tratou muito mal num dia que eu fui pedir um autógrafo para ele. Ele foi extremamente escroto comigo, mas tá tudo certo. Uhum. E essa música que ele fez, Judia de Mim, eu nunca mais pronunciei isso, porque vem de uma coisa muito chata e que a gente tem que entender isso. A gente tem que compreender. Eu li tudo sobre o que o Reich fez, tudo. Eu li tudo sobre o que o Che, o que o Fidel
eu li tudo sobre o Barack Obama, eu leio demais, a minha vida virou isso. E aí eu não posso, como comentarista ou apresentador, achar que uma pessoa homofóbica falando no mundo de hoje é normal. Então, se vocês três acharem que é normal, vocês estão errados. Uhum. Aí eu fui ler, eu fui me entender o que é ser trans, o que é ser bissexual, né? O que é a homofobia, o que significa. E aí não é uma opção, é uma orientação. A gente sempre fala, a opção, não é opção, não, é uma orientação dele. Aí eu fui tentar descobrir para que eu pudesse ser melhor para os meus filhos. E aí, eu sendo melhor para os meus filhos, eu consigo ser melhor para as pessoas. E assim, eu tenho medo de falar as coisas. Eu, Dan, Teco e Caio. Mas foda-se o que eu falei. Depois que eu falei, eu quero que se foda. Fala. Ô, Neto, vamos falar sobre um assunto que nos interessa bastante, né? O futebol é uma fábrica de fazer ídolos, heróis da molecada, da juventude. Você foi um grande ídolo para muita gente. Obrigado. E tem muita gente que é muito boa de bola que não chega lá, né? A gente tem, para cada Neymar que surgiu, deve ter mais uns 9 que a gente não sabe, uns 90 que a gente não sabe que existiu. Verdade. E é um esporte onde a gente estava brincando aqui, o acaso, Deus, seja lá que palavra as pessoas querem usar, tem um dedo, né? Se o Viola não entra naquele carrinho contra o Guarani em 88, se o Kaká não vira um jogo contra o Botafogo em 2001, se você não dá aquela bicicleta histórica no Morumbi, um gol de um cara num clássico, num jogo importante, de preferência num jogo que passa pra TV... Se o Gabiru não fizesse o gol do Mundial, se o Mineiro não fizesse o gol do Mundial... Então, muda a vida do cara. Muda a vida do cara. Você dorme pobre, acorda rico. Você dorme no anonimato e você vira ídolo. Um gol é isso mesmo, tanto pro bem quanto pro mal, né? Isso, porque tem aquela bola que o cara fez tudo certo, bateu na trave e a gente não sabe onde o cara tá hoje, né? Um zagueiro, uma falha de um zagueiro, um frango de um bom goleiro, mas um dia ele falhou, Você já tinha ideia disso? Essa linha tênue do sucesso e do fracasso? Quando você faz aquele gol de bicicleta, você já sabe que deu certo ali? Cara, ó, que você tá me perguntando, Teco, ontem a gente saiu para jantar, a família toda, e depois eu voltei e estava assistindo a história do Bee Gees, né? Acho que é no canal Brasil que passa, se eu não estiver errado. E aí contou a história do Bee Gees inteira, que eu sou apaixonado por eles, né? Os 2 irmãos morreram depois. E aí vem muito da frustração, a fama deles. Depois aí um babaca lá foi e disse que os discos eram ridículos, aí todo mundo quebrando o disco num jogo de beisebol. Aí o cara lá de cima vem lá embaixo. Eu sempre convivi com o fracasso e com o sucesso. Com a fama. Com o sucesso e com o fracasso. Eu acho que o sucesso é muito mais importante do que a fama. Porque fama, para mim, é o que esses Big Brother da vida têm, o que os caras da Fazenda têm, sabe? O que muita gente hoje tem na internet, que eles são pessoas que ficam famosas em determinados momentos e que está tudo certo, não tem problema nenhum sobre isso. Mas o sucesso é uma coisa muito acima disso, porque o sucesso não é o sucesso de ter dinheiro. Não é o sucesso de você ser reconhecido para ir num shopping, como meu filho falou para vocês. Pô, às vezes é chato sair com meu pai, porque né, ele tem que tirar foto. E hoje não é foto, né? Hoje é vídeo. Hoje você tem que xingar os caras. O cara falou, né? Dá para você mandar meu pai para puta que pariu? Pô, cara, sabe? Você pode mandar um abraço para uma pessoa que está com câncer, que está morrendo, mas o cara não sabe que o meu irmão morreu de câncer há 10 dias, sabe? Então, hoje, essa ligação de frustração e sucesso, ela eu enxergo muito mais pela vida do que pela televisão que eu trabalho. Eu acho que todas as vezes que eu estive bem comigo mesmo, com a minha família, né, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, eu já tive brigas assim de relacionamento familiares meus, de ficar sem falar. Hoje jamais isso vai acontecer, porque eu evoluí como ser humano e que a gente tem que ter o entendimento que todo mundo erra e que todo mundo tem os seus problemas, as suas virtudes. E aí o fracasso, para mim, ele é muito mais legal do que o sucesso.
Pô, por incrível que pareça, eu convivo muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Porque o sucesso me deixa muito mal. Por incrível que pareça, a minha mulher está aqui do lado aqui, às vezes eu faço tanto sucesso que eu fico com receio, eu fico com medo dele, eu fico desesperado por causa disso, entendeu? Mas quando eu tenho um fracasso de comportamento, quando eu tenho um fracasso de uma audiência que não foi bem dada, quando eu tenho um fracasso de uma coisa que eu comentei, eu me sinto mais voraz, eu fico muito mais forte, eu fico muito mais tesão, eu fico muito mais preparado para tudo que eu tenho que fazer. Porque você viver com sucesso, coisa que muita gente vive, é muito do caralho você viver com sucesso. É legal você ter uma casa boa, você ter um carro bom, você ter dinheiro, você poder ir onde você quer, é muito legal, mas eu não tive porra nenhuma disso. Porque eu não tive carro bom, eu não tive casa boa, eu não tinha a grana, eu não tinha porra nenhuma disso. Então, cara, o fracasso para mim é muito mais importante em determinados momentos do que eu fazer um gol de bicicleta. Talvez o fracasso faça com que eu tenha não tanto sucesso, mas mesmo sucesso. Porque ninguém vive com sucesso. O grande falso, a má pessoa que a gente tem no meio nosso, é o cara que se dá bem com todo mundo. Eu não me dou bem com todo mundo, cara. Eu não gosto de todo mundo. Sabe? Não é tudo que é legal. Então, e aí a minha vida é muito pautada nisso, sacou? E aí, do fracasso para o sucesso, é muito mais fácil eu estar no fracasso para chegar no sucesso. Que é muito melhor para qualquer empresa, é melhor para qualquer ator, é melhor para qualquer cantor, é melhor para qualquer jogador de futebol. E aí, o grande problema, quando você faz um gol de um título, e se você não saber que aquilo ali é só uma fase do sucesso, você está fudido, você volta para o fracasso. Essa é a minha visão de fracasso e sucesso, sacou? Seguinte, eu já falei na nossa apresentação que eu sou fã seu e, pô, obrigado. Dias no Pacaembu maravilhosos e inesquecíveis. E uma das suas qualidades como jogador de futebol, entre as inúmeras que você tinha, era cobrador de falta, né? Sim. Espetacular cobrador de falta. E a falta é um negócio assim mágico. Você tá num estádio lotado e aquela expectativa da torcida quando um grande cobrador de falta vai bater, que para o jogo, né? Uma animação suspensa esperando, né? É um drama que de repente ele vai se resolver, né? Mas então, na falta, infelizmente, no futebol moderno, poucos hoje têm o talento de cobrar bem uma falta, né? No Corinthians, na mesma seleção brasileira, não tem mais, né? E eu acho, agora a minha opinião, como leigo, eu queria ver a sua opinião, eu acho que é um pouco desse imediatismo das gerações, agora, que eles não treinam o suficiente. Eu imagino que você, além do seu talento, você é um cara que treinava a falta. Não é que você nasceu um belo dia e começou a cobrar bem falta. Fala um pouquinho do esforço seu também, para jogar bem e para ter, né, e especificamente na falta, você desenvolver tanta habilidade. Tem muita gente que acha que é 90% de treino e 10% de talento. Eu já sou uma pessoa totalmente... Eu penso ao contrário, cara. Desse tipo de visão por parte daqueles que hoje são coach, né? Que os coach, né? Aí você tem esses livros autoajuda, né? Porra, caralho, eu quero ter 90% de talento e 10% de força, cara. Eu prefiro muito mais o talento do que a força, no meu ponto de vista. Sim. Sabe? Eu acho que tem na sua pergunta, Caio, assim, tem o batedor de faltas, o cobrador e o especialista. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O Roberto Carlos, que fez um gol maravilhoso contra a França, sim, ele é cobrador de faltas, ele não é especialista. Olha que loucura que eu estou falando para vocês, né? O Dicá é especialista. O Ailton Lira é especialista. O Zenon é especialista. O Éder é especialista. O Nelinho é especialista. O Roberto Dinamite é especialista. O Marcelinho é o maior de todos, né? Eu venho nessa geração também. O Zico é especialista. Só que nós todos, né? E aí vem muito também do que acontece no mundo virtual de hoje, que nós estamos fazendo aqui, que há 20 anos atrás a gente não tinha essa ideia de você pegar a gente poder conversar no mundo todo do jeito que nós estamos falando. O que, por sinal, é chato para caralho. É muito chato essa porra que nós estamos fazendo. Porque eu queria estar aí. Um beijo no Dan,
um abraço forte, né? Abraçar o Teco, abraçar você, cumprimentar as pessoas, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Essa porra aqui é muito chata, mas, por outro lado, ela é importante no momento que nós vivemos. É igual você ser cobrador de faltas. Ele vai lá, ele cobra a falta no jogo. É igual o batedor de faltas, ele bate a falta no jogo. O especialista treina, meu irmão, e mostra o talento. É isso aí. Que é o quê? Essa é a diferença desses 3 pontos de vista meu em relação a quem bate falta, cobra falta e quem é especialista. O especialista ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele sabe que ele tem que treinar. Ele é tão acima do cobrador, do batedor de faltas, que ele sabe que ele tem que treinar mais que os dois, cuzão. Entendeu? Por quê? Porque eu, o Marcelinho, o Ailton Lira, o Dicá, o Mendonça, Jorge Mendonça, todos os especialistas, né? Que o Messi, o Cristiano Ronaldo, é muito treino. É o treino que jeito? É 70 faltas por dia, é colocar a camisa lá. Mas a molecada não treina, Neto? O que acontece com a molecada? Por que não tem mais especialista em falta? Então, aí é o talento com a força dos treinamentos, que é o talento e a força. Esses são as maiores virtudes. O Djalminha, ele não foi especialista em bola parada, mas ele é especialista em pênalti. Se você pegar o Giovani do Vasco, ele não foi especialista em falta, mas ele foi especialista em pênalti. Sim. Isso há muito tempo. Né? Agora, hoje, o que acontece hoje? Os jogadores são robotizados. É a mesma coisa quando você olha um jogo hoje e as pessoas falam de tática. Não existe porra nenhuma de tática. É mentira isso. É mentira que as pessoas falam. Porque o futebol ele é conservador lá na Europa, que é 4-4-2. É o lateral, o zagueiro do lado direito, o zagueiro do lado esquerdo, o lateral esquerdo. Os caras jogam hoje lá com muito mais um volante e o outro meia, né? E joga do jeito que nós jogávamos. Quando você tem essa visão que a tática é melhor, que o treinador ficou mais importante que o centroavante. Eu não preciso que o treinador me explique aquilo que eu já vi dentro do campo. Só que ele não explica aquilo que eu, você, o Teco, né, e o Dan, que nós vimos no jogo. Eles vêm e contam uma mentira. Aí todo mundo acredita nessa mentira. E é a mesma coisa com o futebol. Os fisiologistas, os massagistas, os caras preparadores físicos, o que eles, para eles se autodenominar importante, ele falou: você não vai treinar bola parada não, sabe por quê? Senão você pode se machucar. Hoje você tem um aparelhinho do sangue que mostra para as pessoas que você pode se machucar. Pô, se você pode machucar, pô, caralho, então você pode ficar grávido. Você pode ficar grávida. Pô, você pode ganhar na Mega Sena. Pô, não existe isso no esporte. Então, o cara que vai disputar a Olimpíada, ele não pode estar se preocupando com isso. O cara que vai bater uma falta no final de uma Champions League, no final da Eurocopa, que vai bater um pênalti, ele não pode estar se preocupando com isso. Ele tinha que ter treinado. E se ele não treinar, e se ele não usar o que ele tem de melhor, que é a parte técnica, a parte de chute, de fundamentos, os ricos sempre falam isso. A melhor maneira de você ter uma boa seleção, ser um bom jogador, ser um craque, são os fundamentos. Porque se você não tiver o fundamento para fazer pergunta para mim, vocês vão ficar a pé, porque eu vou ficar falando o dia inteiro. Né? A gente precisa, e é igualzinho a cobrança de falta. A última da seleção. Ó, se você pegar Corinthians, São Paulo, Flamengo, Seleção Brasileira, eles ficaram 5 anos sem fazer um gol de falta. Sim, não tem mais. O último foi do Gustavo Scarpa agora. Que foi um golaço que o Gustavo Scarpa fez no jogo do Palmeiras. É muito pouco. É muito pouco. E aí a incompetência, sabe do quê? De talento, de pessoas. É como uma empresa. Se você tiver um cara que ele chega todo dia e ele faz a mesma coisa, manda ele embora, cara. Porque não presta, não serve. Ó, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu vou voltar em 2 tempos. Uma que essa pergunta eu te fiz quando eu trabalhava na ESPN e é uma das perguntas com a resposta mais emocionante que eu já ouvi na vida. Não sei se vai se repetir hoje, mas para mim foi um dos momentos mais legais que eu tive lá. E foi quando a gente falou do teu começo e eu te perguntei, Neto, de onde vem a tua raiva? E você relacionou muito a tua raiva, e não sei se você vai lembrar por isso que eu tô falando agora, com você, moleque, e com tudo que te faltava
tinha a ver com dinheiro isso, tinha a ver com as faltas de condição. Você até dava um exemplo de um tênis, eu lembro bem você falando isso. E o All-Star. Exatamente. Eu queria, se você pudesse, repetir essa história para quem não conhece, para que as pessoas entendam também de onde você veio, de onde essa raiva, essa atitude vem, e depois você conte o que você fez daí com a primeira grana que você ganhou. A minha raiva não é uma raiva contra as pessoas, né? Bom que as pessoas entendam isso. Uhum. A minha raiva foi assim, pô, eu fui uma criança que eu passei muita vontade. Eu vi as pessoas comendo pipoca de seu Hélio lá na praça, lá em Santo Antônio de Posse. Eu não tinha dinheiro para comprar um saquinho de pipoca. Eu vi as pessoas no bar da Alzira tomando lanche, tomando colegial, banana split. Eu nunca tive grana para comprar uma banana split. Você sabe, sempre quis tomar um sorvete, né? E eu não tinha grana, né? Mas eu fui empacotador do supermercado Cedros, de sábado. Eu vendi cachorro-quente durante 3 anos da minha vida, para as pessoas que iam no clube. E eu não podia entrar no clube, porque eu tinha que vender cachorro-quente. E aí eu acordava 5 horas da manhã, eu esperava o ônibus para ir até o trevo da minha cidade, de Santo Antônio de Posse, até o trevo da estrada, para esperar o ônibus. Eu tinha 11 para 12 anos, isso. Hoje a gente não deixa nossos filhos irem sozinhos para nenhum lugar. Meu grande sonho sempre foi ter um All-Star. Uhum. Meu grande sonho, cara, foi ter um All-Star. Eu queria ter um All-Star vinho, sabe? Uhum. Só que eu nunca tive dinheiro para ter. E meu pai, não é que meu pai não tinha condições de dar um tênis para gente naquela época, como se fosse o Jordan hoje, né? Uhum. E só que eu nunca quis ser mais que ninguém. Só que eu não sou menos que ninguém. E aí eu tenho uma força tão grande, gente, para ser uma pessoa do bem, que essa raiva minha ela foi se transformando em objetivo, sacou? Uhum. Então, meu objetivo maior qual era? Ter um All-Star. Meu objetivo maior era poder comprar uma camisa legal, que foi o primeiro salário que eu tive no Guarani. Eu fui na Costa Aguiar e comprei uma camisa da Lacoste. Foi muito fodido eu ter podido ter... Eu conseguido ter uma camisa. Aí eu falei, pô, eu posso as coisas, eu tenho condições para isso. E o futebol ele fez com que eu pudesse fazer isso. E aí eu comecei a me despontar muito cedo. Uhum. Eu, com 15 anos, eu já era titular do Guarani. Então, aí tudo se transformou na minha vida, porque tudo isso que eu falei para vocês durou muito pouco. Uhum. Porque quando eu era criança, com 8, 7 anos, eu não queria um All-Star, né? Uhum. Eu fui querer ter um All-Star quando eu fui um pouquinho mais velho. Mas aí, com 15 anos, eu já pude ter o All-Star, já comprei um carro, já pude ajudar minha família, né? E a vida foi tão generosa comigo que essa raiva foi transformando em amor, né? Com o tempo que eu comecei a ganhar dinheiro. Você não aí fez... essa raiva que eu... Desculpa te interromper, mas você fez todas as bobagens que os jogadores fazem quando ganham a primeira grana? Você está falando do carro, da casa? Não. Você foi uma exceção. Assim, a única bobagem que eu fiz foi separar, né, Dan? Que eu tomei no cu geral, né? Não é que eu comprei um apartamento e perdi ele. Uhum. Não é como porque eu comprei um carro e eu perdi o carro. Eu fui um cara muito inteligente nesse sentido. Uhum. A única... E aí, no meu primeiro casamento, eu jogava no Corinthians, tudo que eu ganhei, eu deixei para a Ana metade. No meu segundo casamento,
tudo que eu ganhei, eu deixei para minha ex-mulher, que é mãe de 2 filhos meus. Eu nunca fiz, assim, coisas erradas com o meu dinheiro. Uhum. E a verdade, eu cago pro dinheiro. Uhum. Literalmente, eu cago pro dinheiro. O dinheiro que corre atrás de mim, velho. Eu nunca corri atrás do dinheiro. Eu nunca precisei, depois de uma certa fase da minha vida profissionalmente, eu nunca precisei correr atrás do dinheiro. Ele que sempre veio até mim. Por quê? Porque eu sou trabalhador, porque eu me reinventei, porque eu sempre tratei o dinheiro como dinheiro. Eu nunca tratei o dinheiro como poder. Uhum. Eu não tenho dinheiro para ser poderoso, para humilhar as pessoas, para ser homofóbico, para tratar mal um funcionário, porque ninguém é empregado meu. As pessoas trabalham para mim, elas são as pessoas que trabalham para mim são meus funcionários. Eles não são meus empregados. São meus funcionários. Sim. Então, o dinheiro que eu tenho é muito forte. Então, o meu dinheiro não é de bandido. O meu dinheiro não é de ladrão. O meu dinheiro que eu conquistei é suado. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Uhum. Eu sempre tive um sonho, quando era criança, de ir no Play Center. Eu nunca fui no Play Center, cara. Porque vinha de excursão para vir para o Play Center. Uhum. E eu nunca tive grana para isso, para pagar, vir, né? Uhum. Só que hoje eu tenho casa em Orlando, porra. Porra, eu tô do lado do Pateta, cara. Eu tô do lado do Mickey, eu tô do lado do Pluto, eu tô do lado do Tico e Teco. Eu tô do lado de uma fantasia que para os meus filhos é muito legal. E eu não estou dizendo isso, e também nem deixaria de dizer, porque tem muita gente que tem casa lá, mas que roubou, pegou dinheiro claro. e que foi fazer lavagem lá. Eu não. Eu comprei com o meu dinheiro. E aí, cara, todas as vezes que eu fui lá, na primeira noite que eu e a Sandra, que está aqui do meu lado, na primeira noite que eu dormi na minha casa, eu chorei tanto, mas chorei tanto, mas chorei tanto. Porque todas as noites eu vou no quarto dos meus filhos pedir a bênção para que eles possam estar protegidos na hora que eles estão dormindo, sacou? Sim. Porque eu acho que a melhor hora da gente é quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando, quando a gente pode viajar para o mundo inteiro. E aí, na primeira noite nossa, na nossa casa lá, minha, dos meus filhos, da minha mulher, eu escutei um barulho, né? Barulho, falei, porra, Sandra, caralho, pô, você comprou uma casa num lugar que é barulhento, puta que pariu. Desculpa dos palavrões, gente. Porra, você não podia ter comprado uma casa num lugar que não tinha barulho. Eu vim aqui para descansar, porque eu não vou lá para ir no parque. Eu vou lá para descansar, vou lá para ficar tranquilo. E aí, cara, eu falei, eu vou descer. Aí a gente que trabalha em rádio, televisão, que faz dublagem, eu coloquei a mão no ouvido para escutar de onde era o barulho. Aí fui, pá, pum, 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 um barulho muito forte. Aí eu abri a porta, cara, eram os fogos da do Disney. Magic Kingdom. Ah, maravilhoso. Então, Muito legal. a minha casa, cara, ela é em frente lá, e aí eu falei, olha o que Deus fez por mim. Claro. E aí é onde o meu dinheiro, sacou? O meu sim. dinheiro é para isso, velho. Uhum. O meu dinheiro é para proporcionar felicidade. O meu dinheiro é para proporcionar para os meus filhos um bem-estar. Se um dia eu tiver que vender lá, se um dia que eu não tiver mais que ter a casa lá, tá tudo certo, velho. Tá na paz de Deus. Ô Neto, mas você é um ponto fora da curva ali, né? Você falar que nunca fez bobagem com o dinheiro, porque essa profissão de vocês, né? A maioria dos jogadores deve ter uma história muito parecida com a sua. De repente, viram titular de um time grande, assinam um contrato, e aí pinga 100, 200, 500 mil na conta, o cara fica louco com aquilo, né? Você teve ajuda de alguém? A maioria dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90, eles, hoje, muitos
não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. 95%. Que loucura, hein? Dos atletas. E que foram melhores do que eu. Porque não souberam lidar com a grana, porque se perderam, porque ninguém ajudou. Por tudo que você perguntou, por tudo que o Dan falou e por tudo que o Caio falou. Primeiro, porque ele não tá habituado com o fracasso. O cara que não está habituado com o fracasso, ele está fudido, irmão. Porque se você não estiver ligado no fracasso, você não consegue chegar no sucesso. Então, o fracasso com um jogador de futebol, quando vai chegar a uma idade, ele não sabe fazer outra coisa. Ele acha que o futebol é eterno. E a gente não é eterno. E aí ele gasta o dinheiro com rodo. Então, as pessoas que ficam do lado, negócios que não sabem fazer, tipo, eles compram imóveis, compram um apartamento, não sabem que tem IPTU, que tem o TBI, que você tem que pagar imposto, né? Que você tem que pagar condomínio, que você tem que alugar, que você tem que ter a conta certa, porque eu não faço conta por mês, viu, gente? A minha conta é sempre por ano. Então, quanto que eu gasto de luz aqui em casa? Eu gasto 3.600. Cara, eu tenho que ter R$3.600 para pagar a luz, velho. Então, quanto que eu gasto de condomínio? Eu gasto 12 mil. Vai somando aí. Você que faz essas contas, Neto? Você que faz as suas contas? A verdade, eu tenho uma secretária executiva que ela toma conta de tudo isso, só que quem comanda sou tudo eu. Então, eu faço uma briga entre 3 pessoas. A minha secretária, o meu advogado e meu contador. Eu ligo para o meu contador e falo que o meu advogado está me roubando. Aí eu ligo para o meu advogado e falo que o meu contador está me roubando. Aí eu falo para a Gisele, liga para os 2 e fala que tá uma porrada, que eu tô puto com os 2. Então eu sei dos 3. Porque quem quebra você é o contador, advogado, você. Mas então você tem controle da sua grana, né? Não, porque você tem controle. Isso, o que eu quero dizer é que eu tenho controle. Não vou falar que eu não errei. Eu investi num negócio, e ele não deu certo. Mas só que aquele dinheiro ali não era para eu pagar minha luz, aquele dinheiro ali não era para eu pagar meu condomínio, aquele dinheiro não era para eu pagar a escola dos meus filhos, aquele dinheiro não era para eu pagar meu financiamento da minha casa, aquele dinheiro é o dinheiro que eu tinha, que eu podia investir. Eu errei. Perfeito. E faz parte. Eu só errei, que faz parte da nossa vida. Então, graças a Deus, eu tenho um bom salário. Eu não sei até quando eu vou ter esse bom salário, mas quando eu não tiver esse bom salário, eu já sei quanto que eu preciso para eu sobreviver com os meus filhos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 4, eu tenho um filho de 13, eu tenho um filho de 15 e tenho uma filha de 20. A faculdade dos meus 4 filhos já está guardada para eles. Enquanto eles dependerem de mim, o dinheiro está guardado lá. Se eu não tiver mais presente aqui, a Sandra, meus irmãos, sabem que aquele dinheiro é para a faculdade dele. A minha filha faz 2 faculdades, faz ISPM, que é marketing e publicidade, e faz psicologia na São Camilo. Espetacular, então, parabéns. Ela sabe que eu gasto por mês R$6.000. Sim. Então, R$6.000 dá 60, 66, R$72.000. 4 anos, então 7, 280, vai dar uns R$315.000. Então, eu tenho que ter R$315.000 nos próximos 3 anos. Essa é a conta que eu faço. Eu faço conta 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 4. Então, eu nunca... E tem uma coisa que eu faço com o dinheiro também. Eu gosto de comprar terreno, sacou? Porque eu acho que terreno ninguém rouba de mim, sacou, velho? Eu gosto de comprar... Eu parei de comprar terreno porque você paga muito imposto em relação ao terreno. Por exemplo, jogadores do passado. Se eles fossem comprar um terreno, eles não sabem que tem que ter o registro, que tem que ter a escritura, você tem que pagar IPTU. Não é só comprar o terreno de R$100.000. Eu vou comprar de 100. Mas para quanto tempo você quer que esse terreno seja que te dê um lucro? Então você tem que saber, daqui 5 anos eu não posso mexer nesse terreno, porque eu não vou ter lucro nele, vai ser elas por elas. Então você tem que saber onde você vai comprar. Você pode comprar um terreno num lugar que é um lugar mais em conta em termos financeiros, mas que tenha muita liquidez. Ou você pode comprar um terreno que é de um condomínio e que as pessoas vão fazer baita casas e que alguém vai precisar daquele terreno meu ali.
Ô Neto, você Aí eu entobo o cara. Isso tudo é seu, né? Porque assim, o raciocínio seu é perfeito, né? Como investidor, de ter noção desses custos derivados e tal. Não é todo mundo que tem isso, e jogador de futebol a gente pensa que tem menos ainda, né? Você ajudou muito o cara, não com grana, mas a pensar, ter esse tipo de pensamento. Para nós que somos mais velhos, né? O Tele fazia isso, né? O cara comprava um carro, o Tele mandava devolver na concessionária e falava, volta aqui só com um carro, só quando você tiver uma casa. Né? O Luxemburgo já revendia. Eu aprendi muito isso com o Carlos Alberto Silva, que o Carlos Alberto Silva é antes do Tele e antes do Muricy. O Carlos Alberto Silva já fazia isso no Guarani. Figuraça, foi campeão brasileiro. Eu aprendi muito com o Carlos Alberto Silva. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, Campeão brasileiro, São Paulo, 78. Foi um treinador maravilhoso, está no céu, sou muito grato a ele. A verdade, Teco, falar para você da onde eu aprendi isso, eu não sei. Ué, da vida, da sobrevivência, né? A única coisa que eu sei é que eu não quero passar dificuldades. A única coisa que eu sei é que o meu dinheiro, ou o dinheiro que eu possa vir a ganhar, ou o dinheiro que eu tenho, porque eu não tenho dinheiro, eu tenho propriedade. Eu tenho casa que eu moro, eu tenho coisas de aluguéis. Eu fiz uma conta que eu acho que com 25 mil reais, 30 mil reais, eu possa ter uma velhice importante para mim. O que é isso, velhice? Que eu possa viajar uma vez por ano para fora, que eu possa pagar o condomínio da minha casa, que eu possa comer uma vez por mês num restaurante legal, uma vez por mês, e que eu possa chegar na minha velhice sem eu depender dos meus filhos, porque eu não vou depender deles. E eu fui aprendendo isso com a vida. Eu já fiz coisas para ex-jogadores que você não tem... Eu já paguei, eu vou falar de um jogador só, tá? De o Gilmar Fubá, que veio a falecer com câncer. Sim. Quem pagava água, IPTU, quem pagava as coisas dele era eu. Eu fiz isso com tanto orgulho, cara, que é uma coisa que é difícil de falar, mas eu fiz isso. Eu já fiz para um amigo meu que foi jogador de futebol e ele virou oficiado em crack. Ele jogou no Atlético Paranaense, ele jogou na seleção comigo. Eu montei 2 escolinhas para ele, dei um carro para ele. Eu ajudei ele pra caramba. Eu já patrocinei muitos atletas olímpicos. Que legal. Sem ninguém saber. Tipo assim, o cara que é atleta olímpico, ele precisa de verba, ele precisa de patrocinador. Eu dava grana, tipo, R$1.000 por mês para ele. No ano, dá 12 pau. Claro. 12 pau para ele, pode não ser muito, mas 12 pau, ele podia ter uma alimentação melhor, um suplemento melhor, um tênis melhor. Sim. E eu não vou... foram alguns. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu faço muitas bibliotecas, porque eu acho que a leitura é o maior segredo nosso, o maior sucesso é a leitura, são os livros, né? Eu já fiz várias bibliotecas em comunidades de São Paulo, várias bibliotecas, porque a minha primeira mulher, a Ana, ela me ensinou que eu tinha que ler, sabe? Jornal na época. Hoje a gente nem jornal e nem banca tem. Sim. Né? Então eu fui aprendendo com os livros. Ó, eu acho que eu tenho aqui, eu vou até pegar. Ó, eu tenho 2 aqui, ó, que fica na minha cabeceira aqui. Eu tenho esse, que é do Barack Obama, certo? Livraço. Esse é um livraço, velho. Mas o melhor é esse aqui. As cartas de Mandela. Todas as cartas que o Mandela mandou em 27 anos, tudo que ele mandou para os filhos, para os netos, tá tudo aqui, ó. E as cartas da prisão de Mandela, de Nelson Mandela, me deixa extremamente bem próximo do sucesso, ou muito mais próximo do fracasso. Porque um cara que se abdicou do apartheid, ficar 27 anos preso, e ele conseguir ser presidente da África do Sul, por causa do rugby, e que as pessoas não tinham entendimento disso, para mim, depois de Jesus Cristo, ele é o maior ser humano de todos, que é o Nelson Mandela.
E eu fui para a África do Sul e conheci a casa do Mandela. Sim. Então, cara, a gente vai aprendendo com isso, a gente vai... E os números, eles são importantes para mim, porque eu faço, em termos de grana, só para terminar, em termos de dinheiro, assim, eu tenho meu salário, certo? Uhum. Então, o meu salário é para pagar as minhas custas daquilo que eu tenho como investimento, aquilo que a gente vive aqui, aquilo que a gente tem de plano de saúde. Pô, eu pago 10 planos de saúde, gente. Pago 10 planos de saúde, porque eu pago plano de saúde para meu pai, para minha mãe, para os meus funcionários. Porque um funcionário feliz, ele não pode estar doente. Claro. Não posso deixar um cara que eu gosto, que ele não tenha a possibilidade de ser bem tratado, sabe? Uhum. Então, aí eu penso muito no ser humano, eu penso muito naquilo que a gente tem que fazer. E o dinheiro é para isso. O dinheiro não é para deixar no banco. Eu não gosto de dinheiro no banco. Eu gosto de dinheiro de uma outra forma. Eu tentar redobrar o meu dinheiro, eu tentar fazer o meu dinheiro render mais, mas não no banco, velho. Assim. E aí você pode fazer muitas coisas com o dinheiro. Você pode comprar uma cota de alguma coisa, você pode ter um aspecto legal em relação a uma empresa que tem investimento, só que você tem que ler. O que acontece com o jogador de futebol? Eles acreditam no mágico, né? Nas pirâmides, né? Ó, vamos lá, Boi Gordo, Banco Santos. Olha o que esse país já fez as pessoas ficarem pobres, plano do Collor. Sim. Olha o que esse cara fez com a gente, olha o que a Zélia fez com a gente. Agora, você saber investir, você também tem que saber o que os especialistas falam. O que o Sanderberg fala, por exemplo, eu presto atenção. Uhum. O que o Jormir Beth falava, eu prestava atenção. O que o Boechat fala, eu presto atenção. Tem um japonês da CNN, economista, que eu gosto pra caramba. Nakagawa, eu não muito sei o nome bom. dele. Hã? Fernando Nakagawa. Pô, esse cara é fodido, velho. Esse cara é bom, hein? Ele é bom pra caramba. E é corintiano então fanático, hein? Vai ficar feliz que você gosta dele. Então, eu nem conheço ele, mas eu assisto a CNN, eu vejo ele falar, fala, opa, aquele cara falou um negócio ali, pô, legal. Pô, então eu vou nessa, e aí eu já tô com 55 anos, entendeu? Neto, qual foi a última coisa... Ferrari. Desculpa te interromper, qual foi a última coisa que você investiu um dinheiro? Numa ação, num negócio, num terreno? A última coisa que você fez com o dinheiro que você ganhou, qual que foi? Eu fiz 2 coisas importantes para mim, né? Uhum. A última coisa que eu fiz com dinheiro legal foi comprar metade da casa minha em Orlando, em Undergarden, e financiar o restante, certo? Certo. Que nunca foi um sonho meu isso, foi mais da minha mulher do que meu. Tá. E eu investi lá. E a outra coisa, eu quero fazer townhouse lá em Santo Antônio de Posse. Eu quero fazer umas casas, não germinadas, mas eu quero fazer umas casas diferentes da minha cidade. E aí eu ganhei um dinheiro nesses últimos 2 anos, e aí eu tinha um terreno, aí eu comprei a área toda para que eu pudesse fazer 20 casas daqui 3 anos. Então eu estou guardando meu dinheiro para que daqui 3 anos eu tenha quase R$1 milhão, R$1,5 milhão, que é a conta que eu estou fazendo, para que eu possa fazer 15 casas. Entendi. Das 15 casas que eu vou fazer, eu vou vender 7, né? E 8 eu vou deixar de aluguel. O aluguel vai uns 2 pau, vou ficar com 16 pau por mês. 16 pau por mês, eu vou ter quase 200 mil no ano. E as 8 casas que eu vou vender vai ser o dobro do dinheiro de R$1,5 milhão que eu vou investir. Uau, aí, hein? Poxa, que legal ouvir isso. Bacana, né? Viu? Eu tô surpresíssimo. Com o Neto, com a organização? Surpresíssimo, cara. Podia trabalhar com isso. Você achava que eu era burro, né, seu Burro não, mas eu achava que você era mais desligado, mais deixa a vida me levar, assim. Não, ninguém chega... e você não tem um centavo aí que não tá mapeado, que não tá planilhado, que não tá na cabeça, como entrou, como saiu. Deixa eu mudar de assunto rapidinho. A gente tem um quadro que é o 7-1 da semana. E o Neto também vai ser bom disso. Um assunto meio árido aqui, mas a gente vai ter que falar. A gente fala de investimento aqui, né? Uma empresa pode perguntar o que quiser. Primeiro é um comentário aqui pro Dan e depois a gente abre para os seus comentários.
Não sei se você acompanhou, né, tô lá com o japonês da CNN, mas tem um projeto de lei não chega a ser uma reforma tributária, mas vão mudar a tributação, os impostos nos investimentos, né, nos fundos de ações, de renda fixa, tem uma série de mudanças. Certo. E tem algumas aplicações que elas são isentas de impostos, né? CRIs, CRAS, LCIs, LCAs e os fundos imobiliários. Você falou agora de imóveis, os fundos imobiliários são isentos de impostos, mas eles querem mudar só os fundos imobiliários, né, Teco? É um negócio esquisito, você vai mexer em alguma coisa que é isenta, tem uma classe de investimentos que é isenta, você só mexe em um. Mexe em um, deixa 4. Nenhum é bom, em nenhum. Isso é estranhíssimo e além de ser, enfim, ou mexe em tudo ou não mexe em nada, mas isso dá uma ideia como é difícil mudar as coisas aqui no Brasil, né, Caio? Porque LCA e CRA é agronegócio. E ninguém põe a mão no bolso de um agronegócio hoje em dia. E no setor imobiliário alguém... Até porque você não sabe quantos quilos de carne, quanto pesa um boi, né? Quantas cobras matou um boi, né? E pra você, Neto, qual foi o teu 7-1 da semana? Qual foi a pior coisa que aconteceu nessa semana no Brasil, você acha? Cara, assim, o 7-1 pra mim, da semana... foi o Bolsonaro dando a entrevista dizendo que a Coronavac ela não imuniza ninguém, o que isso é um absurdo, né? É um desserviço, de fazer, isso é muito absurdo de você fazer uma coisa dessa, porque você faz com que as pessoas não acreditem que a vacina ela é importante para que você possa sobreviver. Isso em relação a saúde, né? Em relação a ter um 7-1 tão difícil que nós vivemos hoje, porque para que a gente possa investir em qualquer área, e concordo plenamente, quando você vai tirar só de uma classe, né? Você vai favorecer, só que não é dono não é quem tem imobiliário, tem que explicar bem para as pessoas, não é imobiliário, é quem é dono de tudo, né? Dos condomínios, quem é dono da parada toda, né? Quando você deixa só para eles, é porque alguma coisa está errada nesse viés aí, né? Nesse viés, alguém está ganhando trilhões de reais, né? Alguém tá ganhando muito dinheiro quando você deixa só uma classe, né? Não, ou você faz para todo mundo, você não faz para ninguém. Sim. Mas nesse momento, não adianta nada a gente estar aqui falando se a gente não tiver pessoas. No momento, o maior investimento somos nós, somos as pessoas. O maior investimento publicitário, o maior investimento de fundo, o maior investimento imobiliário, o maior investimento de agro, o maior investimento do dinheiro, o maior investimento que você possa ter para você ter alguma coisa de futuro, são as pessoas. Sem nós não tem o porquê da gente estar pensando em adquirir imóveis, ou adquirir bens, ou de guardar o dinheiro. O maior bem nosso hoje são as pessoas. Quando o Neto quando ele descreveu lá a primeira noite que ele passou na casa dele lá em Orlando, e foi emocionante, eu fiquei emocionado também, porque, puxa, aqui nós somos pais, e os ouvintes também são mães de família, né? A gente no final, é uma vida que a gente tem uma vida para a família, para criar os filhos, né? Como o Neto falou, para pagar uma faculdade. E essa realização de um dia você, né, compra um imóvel, né, e você abriga a sua família e você vai ver os seus filhos lá no quarto, é uma sensação única e uma grande coincidência, porque o Neto não conhece, mas o Dan, o Teco conhece, tem um sócio, o Felipe, que fundou aqui comigo a Empíricos, e hoje ele está numa casa na praia lá, que ele está comprando essa casa. Eu falei, aí, bicho, você tá feliz na tua casa? Ele falou, pô, tô feliz pra caramba aqui com a família. Eu falei, cara, é isso que faz a vida valer a pena, a gente trabalhar e tal, pra gente poder chegar em dias como esse, né? De você, né, ter essa... É preenchedor, né, né? Você, vale a pena todo o perrengue que a gente passa, o trabalho, o desafio, pra você ter momentos como esse, né? Porque isso não, você não, por mais que vocês sejam investidores, que vai mostrar para as pessoas o quanto que é importante você ter uma visão do dinheiro, como o dinheiro nosso é forte, entendeu? As pessoas hoje pedem R$100 como se fosse... Sim. Não, o dinheiro nosso é muito forte.
R$ 1.000 é muito dinheiro, É dinheiro. R$ 10.000 é muito dinheiro. Sim. A gente tem que ter um entendimento de dinheiro. E para que serve o dinheiro? Só que isso que o Felipe, o seu sócio, tem, isso que eu tenho, o que a gente conseguiu e que vocês também, e que espero que todo mundo consiga isso. Porque isso é a realização da sua vida. Isso. Não é ter uma casa em Orlando, ter uma casa em Maresias, ou ter uma casa em Taboão da Serra, ou ter uma casa onde eu moro. É quando você preenche dentro do seu peito, dentro do seu coração, que você fala, puta, cara, que gostoso. Isso não tem dinheiro. Nenhuma grana. Não tem. Apesar do dinheiro que você tenha investido, o dinheiro que você foi inteligente em guardar, o carro, eu não compro mais carro novo, por exemplo. Eu nunca mais comprei carro novo. Porque eu não preciso comprar carro novo, porra. Sim. Eu posso comprar um carro 2014, 2015, licenciado, com IPVA, tudo bonitinho. Para que eu vou comprar carro novo? Para quê? Eu não faço mais isso. Mas eu fiz muito isso. Eu prefiro, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu prefiro comprar um carro de 50 mil e os outros 50 que eu tinha condições, os outros 50 eu compro um terreno, porra. Ou eu faço uma casinha. Claro. É essa a visão. E aí o que você, o seu sentimento do Felipe, do Dão, o do Tec, o meu e do Felipe que está lá na praia, esse sentimento não tem dinheiro. Tudo que você gastou não vale uma semana quando você fica tranquilo com a família. Não tem dinheiro que pague isso. Ô Neto, você... Uma pergunta que eu realmente acho que quis fazer para você a vida inteira. 90, né? Nós temos aqui 15 anos, né? A fase que talvez a gente seja mais fanático por futebol, para quem gosta, né? 90, você é o maior jogador desse país, de longe, né? Você fez um feito histórico com o Corinthians, as pessoas clamavam você naquela Copa. E ali de 90 em diante, eu me lembro que tinha uma discussão, ninguém discutia o seu talento, mas se falava muito se você estava acima do peso ou não. Toda semana parecia que alguém punha você na balança. Que bullying! E eu me lembro que falavam muito que da falta do pé direito. O cara também, canhoto que ele era, já te dizia. Não, mas assim, exatamente. Mas a pergunta é assim, você, olhando para trás, você acha que chegou o mais longe possível? Você hoje se arrepende de ter... Puta, podia ter treinado isso, ou podia ter ficado nesse time, ou podia ter ouvido aquele técnico? Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu não me arrependo. A única coisa que eu me arrependo é ter cuspido no rosto do Zé Aparecido. Eu sou uma pessoa que não... para quem me conhece sabe que isso foi uma covardia minha. Foi o ato mais horrível que eu fiz na minha vida. De todas as outras coisas, eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu não deito na cama, onde eu estou aqui, me arrependo, se eu fosse mais profissional, se eu tivesse não tido problema físico, se eu não tivesse sido gordo, porque a verdade, o bullying que faziam comigo na época que eu joguei foi uma coisa impressionante. Né? Impressionante, né? Agora, assim, eu de absolutamente nada. Dos erros que eu cometi, nada. A única coisa foi isso que eu às vezes eu acho que nem fui eu, entendeu? Mas eu sou responsável por isso. Tanto é que no começo da entrevista eu falei para o meu filho de 4 anos. O meu filho que está aqui, o Gustavo, sabe, a Luísa soube e o João também. Soube por mim, não soube pela televisão e não soube por ninguém. Soube pelo pai que cometeu uma coisa covarde como essa. Mas, por outro lado, tudo isso que eu fiz de errado, Teco, me deu experiência para que eu pudesse ser um apresentador, um comentarista, um cara que pode fazer uma conta de quitanda e não perder o dinheiro que talvez eu tenha deixado de ganhar. Então, tudo isso que você falou, você tem total razão, mas eu não me arrependo de nada, porque hoje eu sou tão forte, cara, eu sou tão bom, eu sou tão equilibrado nesse sentido, que tudo isso que eu deixei de fazer, eu faço hoje. Com mais experiência, com cabelo branco, né? E aí, eu aprendi também que eu vivo num mundo capitalista, porque muitas vezes eu achava que eu era socialista. Aí depois eu achei que eu era comunista. Comunista e socialista é o caralho. Eu sou capitalista, velho. O mundo é capitalista. Então, meu irmão, eu brigo pelo aquilo que eu preciso fazer para os meus filhos, para mim, daquilo que eu não tive, entendeu? Então, eu tentei e estou conseguindo
fazer isso. Eu vou dar só um exemplo de dinheiro para vocês. Eu fazia eventos, tipo jogar futebol, ou ir numa feira. Pô, eu fazia eventos por R$200, R$300, R$500, que já era um bom dinheiro. Hoje, por menos de 10 mil, eu não saio de casa. Uhum. Então, a minha valorização também está junto com tudo isso que você me perguntou e tudo isso que eu faço. Uhum. Então, o cara, para me tirar de casa hoje, ele não vai me tirar por R$2.000, que é muito dinheiro. Mas aí foi o que eu aprendi nesse tempo que eu fiz as coisas erradas e as coisas certas. Eu botei no liquidificador todas as minhas imperfeições. Mas é só para deixar claro sair, que o que você fez ou deixou de fazer não é pouca coisa não, né? Você é um ídolo, você mudou a vida de 30, 40 milhões de pessoas, né? Não, então. Olha só, eu preciso ir pro prevento. Isso né? O senhor está estourando o tempo desse programa. Você já decidiu em quem você vai votar, não? Então, no sentido do se Bolsonaro, aí você tem Lula, você tem Ciro, eu não sei se... Eu sempre fui de centro, né? Eu sempre fui de centro, eu sempre fui Serra, eu sempre fui Geraldo Alckmin, eu sempre fui Fernando Henrique, e eles perderam muito a visão daquele que eu tinha o entendimento deles. O Tucano, porque por sinal, perdeu o bico, né? E quando ele perdeu o bico, ele perdeu a essência daquilo que ele me mostrava. A única coisa que eu sei é que jamais votaria no Bolsonaro e jamais daria o meu voto para ele. Mas também não vou deixar de votar, porque eu deixando de votar, eu dou o voto para ele. E aí eu não vou fazer isso, não. Neoquímica Arena. Eu vendo. Neymar, melhor do mundo ainda. Pô, isso aí é a mesma coisa de você falar que eu sou o Kid Bengala. Bitcoin. Bitcoin é o seguinte, um Bitcoin custa R$100.000, né? R$120.000. No momento, eu não sou desse tipo de coisa, mas eu acho que para o futuro isso vai ser muito fodido, cara. Eu acho que vai ser uma coisa interessante para o futuro. Então você compra, mas não agora. É meio isso que eu entendi. Eu compraria, mas não agora. Maravilha, fala até. Renato Portaluppi na seleção. Pô, sensacional, compro agora. Tite na seleção. Pô, eu vendo ele agora, no Corinthians. Gabigol. Eu compro ele como titular da seleção. Uau. A gente vai voltar a ter um dia craques como você, Marcos, Rogério Ceni, Zico, Roberto Dinamite, caras identificados completamente com o time? Não, a nossa geração não vai ver, não. Nós não vamos ver. Nós estaremos aqui para ver o que vocês e eu, graças a Deus, eu joguei contra esses caras todos, né? Eu tive no campo com eles, né? E sou muito amigos. A nossa geração não vai ter mais a oportunidade de ver o que a gente viu. A gente não, nós não. Talvez, não sei se os nossos filhos ou netos vão poder ter o entendimento disso, de ver um Carlos Alberto Pintinho, de ver um Getúlio, lateral direito, de ver um Mauro Galvão. Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Eu vendo, porque tudo que eles fizeram é tudo aquilo que a gente conversou, que é a falta de equilíbrio emocional, que é o fracasso, que é o sucesso, que é a falta de investimento, é não saber que você... Vou dar um exemplo, eu estava passando agora aqui no Morumbi, tem várias casas que o São Paulo poderia comprar nos últimos 20 anos e fazer estacionamento. São Paulo não fez nada disso. Toda chuva que dá, os carros boiam aí. Você compra o Neto como presidente do Corinthians? Compro. Sem medo de errar. Eu também. Fala, Caio. Então, não, eu também cobro. Eu sou sócio lá e voto. Eu tô esperando a sua candidatura para votar em você, junto, pô. Vem para minha chapa, pô. Pode vir para minha chapa 21. É daqui a 2 ou 4 anos? Exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. A verdade, as eleições sempre foram feitas de 2 anos, agora é trienal, né? Então, todos os presidentes, eles são 3 anos, né? Então, como o Duílio entrou agora, ele vai até 2023. Também, eu só me candidato à presidência do Corinthians se o conselho e se todo mundo deixar com que o fiel torcedor possa ter o mesmo voto do que o sócio da Botia, do que o sócio da Peteca. Muito bem, senhoras e senhores. Tem mais uma coisa por aí, um monte de coisas, né? Mas é hora de dar o tchau.
Eu tenho mais uma última pergunta aqui, mas vocês têm mais Pode, alguma? pode perguntar, Dan. Quer falar uma coisa, Não. Caio? Não, Porque só tem um monte, né? Não, quer dizer, agradeço. É. Pô, o Neto, conhecemos hoje um outro lado do Neto. Fiquei mais impressionado ainda com você, Neto. Além de um grande atleta, Obrigado. um grande apresentador, um influenciador, como disse o Dan, também uma pessoa assim com uma inteligência para lidar com a sua vida pessoal impressionante. Parte de negócio, investimentos, bacana, parabéns, um exemplo, e ficou um programa incrível, Ficou muito incrível legal. mesmo. Obrigado, Neto. Ô, Neto, Obrigado, elogio sempre é bom. Cara, a minha pergunta... A gente tem que estar acostumado com o elogio. Porque o elogio, às vezes, deixa a gente muito mal, entendeu? Sim. Exatamente. Mas é sincero, né? Cara, a minha pergunta é só para voltar, né, para tentar juntar tudo que você falou. Não queria que me estender mais, a gente realmente estourou o tempo, mas não resisto a fazer essa pergunta. E ela talvez não seja só pro programa, mas seja para mim, porque eu penso nisso o tempo todo. Você na tua frente tá com alguns dos seus filhos, né? Você citou o nome do Gustavo, do João, do Júlio, e eu sei das histórias lindas suas com seu pai. Como é que você faz pro seu pai aceitar a vida, entre aspas, confortável e luxuosa que seus filhos têm, e os seus filhos aceitarem e valorizarem a sua trajetória na medida que eles cresceram num universo completamente diferente? Você é o único cara que tem as duas experiências, né? A do teu pai, da vida de Santo Antônio de Posse, do sofrer, e essa confortável da tua casa de hoje, de poder investir e tudo mais. Como é difícil, em algum momento, juntar esses dois mundos? É uma coisa que você pensa? Né? Ó, a verdade, eu sofro constantemente com isso, Dan. Eu sofri muito com isso, sabe? Porque eu achava tão injusto eu ter tantas coisas e meu pai, a minha família não ter. Eu fiz terapia por isso, a Sandra me ajuda demais, porque a Sandra fala assim, você não pode achar que porque você tem isso, você tenha que chorar e você tenha que ficar magoado e se flagelar por isso. Uhum. Você não pode fazer isso com você, porque você não merece isso. Porque tudo que você conseguiu foi porque você conseguiu. Não é porque os seus irmãos não vêm a ter, é porque que eles têm que ter a mesma vida que a sua. Porque a vida que o meu pai me ensinou, em determinados momentos, é muito melhor que a vida que eu ensino para os meus filhos, Dan. Porque meu pai me ensinou uma coisa que é muito mais difícil das coisas que você pode apalpar, que você pode pegar um avião, que você pode ir na Disney, que você pode... Meu pai ensinou uma coisa que você não compra, que você não apalpa, que é ser boa pessoa. Mesmo sem nada, você tem que partir para cima. Meu pai, quando eu saí de casa, meu pai falou, se você andar com maconheiro, você vai ser maconheiro. Se você andar com puto, você vai ser puteiro. Se você andar com bandido, você vai ser bandido, seu filho da puta. Neto, muitíssimo obrigado, meu velho. Até a próxima, foi um prazerzão te encontrar, nem que tenha sido dessa maneira. Pô, vamos virtual. Comer uma pizza. Eu adoro. Vem aqui em casa, Dan, o Teco, também o Caio, a gente vem aqui. Pô, Dan, te acompanho no Twitter, no Instagram, sempre tô te vendo aí. Pô, foi uma maravilha nós estarmos juntos. Eu acho que na maior viagem que nós fizemos da nossa vida. Sim. Não a viagem que o Casagrande fez para Nárnia, né? Não a viagem que o Caio faz para comentar jogo, mas a gente fez uma viagem incrível em 2012. Nossa, né? Que foi nunca vou esquecer. A viagem foi a viagem mais marcante da minha vida, né? Que a minha e sua, tenho certeza. Sim. E vocês estão convidados para fazer parte da minha família, porque a gente só consegue tudo isso que nós conversamos com uma palavra só, com amor. Obrigado, meu velho. Vai curtir aí o resto da sua tarde. Obrigado por você ter dado esse tempo pra gente, tá bom? Imagina. Grande abraço, grande beijo, querido. Obrigado. Obrigado, Neto. Um abração, cara. Um abração para vocês, para todos os funcionários de vocês, né? Que a gente possa ter uma vida melhor e que quando eu precisar e quando eu voltar, a gente marca para tomar um café juntos aí, Boa. tá bom? Dan, Teco e Caio, valeu? Valeu. Abração, beijo, cara. querido. Beijo para todo mundo aí. Muito bacana. Se você quiser fazer o seu comentário
Ele é sensacional, a gente está aguardando por ele pelo 11 94146 0690. Eu vou repetir, 11 94146 0690. Manda sua crítica, sua sugestão, o que você quiser. Se você preferir, manda um e-mail, mesaquadrada@empiricus.com.br. Aproveito e mandar um abraço para quem já mandou seu e-mail, o Irving Lopes, a Elaine Aparecida Pereira, entre outros. Grande abraço, grande beijo, até a próxima.